Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 2 da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele nos alerta sobre o dia do Senhor. Ele também fala sobre a vinda do anticristo e ele mostra a importância de permanecermos firmes na verdade do Evangelho. Amém? Mas antes de a gente dar início, meus irmãos e minhas irmãs, como vocês sempre sabem que antes de começar os vídeos e os estudos, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que se inscreva no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também para deixar o like, porque fazendo isso, meus irmãos, cada vez mais, além de ajudar a fortalecer esse canal aqui a crescer, vocês ajudam também ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão, através deste canal, conhecer mais a Palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E nestes dois primeiros versículos, do 1 até o 2, vamos ver aqui sobre não deixar se perturbar. Nestes dois primeiros versículos, de 1 até o 2, vamos ver aí. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele pede que os cristãos não se deixem enganar por boatos, por mensagens falsas ou até interpretações erradas sobre o fim dos tempos. Alguns estavam dizendo que Jesus já tinha voltado, o que não era verdade. Muitos estavam mentindo com mensagens falsas naquela época. Por isso que Paulo nos alerta e nos pede que nós cristãos não temos que deixarmos ser enganados por boatos, mensagens falsas ou interpretações erradas. Por isso que neste primeiro versículo aqui, meus irmãos, aprendemos que o cristão, nós cristãos, não temos que viver assustados, mas firmados na verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que para nossa realidade, antes de acreditar em qualquer mensagem religiosa, em qualquer notícia, antes de acreditar, confira se essa notícia, se essa mensagem, ela está realmente na Bíblia e de acordo com a fé da igreja. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se deixem ser enganados por boatos, mensagens falsas ou interpretações erradas. Antes disso, vejam se essa mensagem que essa pessoa ou essas pessoas falaram é verdade e que está na Bíblia e que vai de acordo com a fé da igreja, antes de acreditarmos. Amém? E agora, nestes próximos versículos, dos versículos do 3 até o versículo 7, vamos ver aqui sobre a primeira vinda da apostasia. Vamos ver também que o inimigo ele se exalta e vamos ver que algo o impede por enquanto. Nos versículos do 3 até o versículo 7. Vamos ver aí. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar
e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora? Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Meus irmãos, neste versículo 3, primeiramente, Paulo ele revela que antes da volta de Jesus haverá uma grande apostasia, ou seja, um abandono da fé. E surgirá também uma figura maligna chamada homem da iniquidade, ou filho da perdição, que tentará enganar muitos no fim dos tempos. Por isso que neste versículo 3, aprendemos que a nossa fé, ela precisa ser firme, para não sermos seduzidos pelo mal ou pelo erro. Por isso que a nossa fé precisa ser firme, meu irmão e minha irmã. E para a nossa realidade, este versículo 3 nos ensina também o seguinte, que nós temos que buscar sempre crescer na fé, crescer também na oração e na palavra de Deus. Para o quê, Tom? Para não sermos enganados por doutrinas falsas ou também por obras malignas do encardido. Por isso, busquem sempre, meus irmãos, crescer na fé, na oração e na palavra de Deus. E no versículo 4, Paulo também, ele diz sobre o homem da iniquidade, que este homem da iniquidade, ele tentará se colocar no lugar de Deus, do nosso Pai, querendo ser adorado. E ele se exaltará acima de tudo. E neste versículo 4 aqui, aprendemos que todo espírito mau que tenta substituir Deus é maligno. Todo espírito que tenta ser mais do que Deus é coisa maligna, é coisa do mal. Todo espírito que quer ser mais do que Deus, isso é obra maligna. Por isso, meus irmãos, que para a nossa realidade, este versículo 4 aqui nos ensina o seguinte, para nunca nós colocarmos pessoas, também colocarmos ideias ou coisas no lugar de Deus na nossa vida. Nunca colocar pessoas, ideias ou coisas acima de Deus, porque Deus é o único, primeiro, sempre será. Nunca nós temos que colocar nada acima de Deus. Deus deve ser sempre o primeiro, sempre, eternamente em primeiro lugar. Amém? E nos versículos do 5 ao 7, meus irmãos, Paulo também, no 5 ao 7, ele diz que já existe um mistério da iniquidade, o mal, atuando no mundo. Paulo diz que já existe isso no mundo, um mistério da iniquidade, o mal, e o mal já está agindo neste mundo aqui, já está atuando neste mundo. Mas existe também, Paulo diz isso, mas existe também algo ou alguém que impede a plena manifestação do anticristo até o tempo determinado por Deus. Por isto que nestes versículos do 5 ao 7, Paulo nos ensina e que nós aprendemos que Deus, ele é soberano, meus irmãos. E o mal nunca age sem limites, porque Deus é soberano. Lembrem-se disso, meus irmãos. Nosso Pai é soberano. Por isso que nestes versículos do 5 ao 7, Paulo nos ensina aqui que mesmo quando tudo parece que o mal está forte, mesmo quando o mal parece que está ganhando força, lembre-se, Deus continua no controle de tudo. É Deus quem dá a última palavra, e não o encardido, porque Deus é maior do que tudo e do que todos, e sempre nosso Pai está no controle de tudo. Amém? E agora, nestes versículos do 8 até o versículo 14, vamos ver aqui sobre a destruição do inimigo, no versículo 8. Vamos ver também dos versículos do 9 ao 12, sobre o engano
para os que rejeitam a verdade, e também sobre a ação de graças pela fé dos Tessalonicenses, dos versículos do 8 até o versículo 14. Vamos ver aí. Então, o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Meus irmãos, primeiramente no versículo 8, Paulo ele diz que quando o anticristo aparecer, nosso mestre, nosso salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o destruirá apenas com a sua palavra. Jesus Cristo vai destruir o anticristo. Nosso mestre vai destruir o anticristo apenas com a sua palavra. E a vitória final não será uma batalha disputada, será instantânea pelo poder de Deus. Por isso que neste versículo 8 aprendemos que o mal ele tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Jesus já o venceu. Nosso mestre já venceu o mal. Por isso que o mal, neste versículo 8 aqui, aprendemos que o mal ele tem prazo de validade. Prazo de validade. Ele vai ser destruído. Por isso, meu irmão e minha irmã, que este versículo 8 aqui nos ensina para o quê? Para nós não temermos, não ter medo do futuro. Não temer o futuro. A última palavra sempre será a de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Por isso que este versículo 8 nos ensina para nós não tememos o futuro. Não ter medo do futuro. Amém? E no versículo do 9 ao 12, Paulo diz também, no versículo do 9 ao 12, que o anticristo, ele tentará enganar as pessoas com sinais falsos. Quem rejeitou a verdade será iludido com facilidade. Quem rejeita nosso Senhor Jesus Cristo, quem rejeita a palavra de Deus, será iludido, será enganado com facilidade. Não por causa de Deus, mas porque essas pessoas escolheram afastar-se da verdade, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Por isso que essas pessoas, elas vão ser enganadas, iludidas com facilidade. Por isso que nos versículos de 9 ao 12, aprendemos que quem não ama a verdade, acaba abraçando a mentira. Aquele que não ama Jesus, acaba amando o encardido, amando as obras malignas. Por isso, meus irmãos, que aqui neste versículo do 9 ao 12, aprendemos que nós temos que amar a verdade do Evangelho, que é Jesus, acima de qualquer emoção, opinião ou moda. Temos que amar sempre a verdade do Evangelho. Nestes versículos do 9 ao 12, é isso que Paulo está nos ensinando. E sobre o versículo do 13 até o versículo 14, Paulo, ele recorda também que Deus chamou os Tessalonicenses para a salvação, para uma vida santificada e iluminada pela fé. E eles, os Tessalonicenses, são frutos do Evangelho. Por isso que nestes versículos aqui, do 13 até o versículo 14, Paulo também, ele nos mostra isso, meus irmãos, que nós aprendemos que a nossa fé é um dom precioso de Deus. A nossa fé é um dom precioso, que nós temos que sempre ter esse dom junto com o nosso Pai, junto com Deus, sempre buscando a presença do nosso Pai. Por isso que a nossa fé é um dom que Deus nos deu, um dom precioso de nosso Pai.
Por isso que temos que valorizar a nossa fé em Jesus Cristo, cultivar ela com amor, oração e fidelidade ao Senhor nosso Deus, tá certo? Valorizem a sua fé, meus irmãos, tá ok? E aqui, do 13 ao 14, como eu digo, Paulo, ele diz isso, né? Que, irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus o escolheu como os primeiros a serem salvos, pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus nos ensina aqui, que Deus chamou os Tessalonicenses para a salvação e que a nossa fé é um dom precioso de Deus, meus irmãos. Amém? E agora, nestes últimos versículos do 15 até o versículo 17, vamos ver aqui sobre permanecer firmes no versículo 15, e nos últimos versículos vamos ver aqui uma oração final, tá certo? Dos versículos do 15 até o 17. Vamos ver aí. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, primeiro versículo 15, Paulo ele reforça: o cristão ele deve manter firme a doutrina verdadeira, recebida pelos apóstolos, seja oralmente ou seja escrita. Por isso que aprendemos aqui no versículo 15 que a fé apostólica ela é sólida e ela também é confiável, a fé apostólica. Por isso que para nossa realidade sigamos fielmente o evangelho ensinado pela igreja e que vem dos apóstolos até hoje, meus irmãos. Sigamos fielmente este evangelho aqui. E no último versículo sobre a oração final, Paulo ele termina esse capítulo pedindo que o Senhor fortaleça e console os corações dos fiéis, dando ânimo para continuar fazendo bem. Por isso, meus irmãos, que aprendemos neste último versículo aqui, do 16 ao 17, que Deus, ele é a nossa força diária. Deus é a nossa força, todo santo dia. Por isso que nós temos que pedir sempre ao nosso Pai coragem, consolo e força para continuar caminhando neste caminho na fé. Pedimos isso a Deus, peçamos isso a Deus hoje. Coragem, consolo e principalmente força para continuarmos nessa caminhada. Amém? E neste capítulo 2, meus irmãos, aprendemos aqui, hoje, neste capítulo 2, 6 lições que aprendemos hoje. Primeira lição, que não devemos nos deixar enganar por falsas doutrinas. Segunda lição, que antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, haverá confusão e apostasia, ou seja, abandono da fé. Terceira lição, que o anticristo ele será destruído pelo poder de Jesus. Quarta lição, que quem rejeita a verdade cai facilmente no erro, cai facilmente naquelas notícias falsas, nas mensagens falsas. Quinta lição, que o cristão deve permanecer firme na fé apostólica. E sexta e última lição, que é Deus quem fortalece e consola os nossos corações todo santo dia. Amém? E para finalizar, meus irmãos, antes de finalizar esse estudo de hoje, eu peço carecidamente, como vocês sabem, tanto no começo do vídeo como no final, que eu peço carecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixem o seu like, porque esse gesto é muito importante, meus irmãos, para esse canal aqui, para cada vez mais, como eu digo, o YouTube
cada vez mais recomendar para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão, através deste canal aqui, conhecer mais a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E compartilhe este vídeo com algum familiar seu, algum parente, algum amigo, que precisa ouvir essa mensagem de Deus hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.